Olá, sou Bruna Santos, aluna do curso de Administração do Senac Sergipe, e hoje estamos aqui para entrevistar o superintendente da FEComércio, Maurício Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Primeiramente, o que é a FEComércio? Inicialmente eu quero cumprimentar você, Bruna, pela simpatia e profissionalismo e os estudantes do curso de administração. E, paralelo, também já aproveito o cumprimento à diretora e à diretoria do Senac, nosso presidente, Laércio Oliveira, do Sistema FEComércio Senac. O professor Marcos tem muita felicidade de trazer a gente consegue levar essas informações para vocês. FEComércio é Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe. A gente faz parte de um sistema federativo que chama SIComércio, que é Sistema Comércio. Para a gente tentar situar, a economia do país é dividida em 3 setores. Setor primário, que é a agricultura, setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio. Então, nós somos o setor terciário. Então, nós somos uma congregação dos sindicatos patronais do Estado de Sergipe nessa área, do comércio de bens, serviços e turismo. E só para situar mais ainda, no sistema sindical do Brasil tem 2 tipos de sindicatos. O sindicato laboral, que são os trabalhadores, e o sindicato patronal, que são as empresas. Então, a gente diz que é sindicato de categoria profissional e sindicato de categoria econômica. E nós somos sindicatos patronais de categoria econômica. E a prerrogativa principal dos sindicatos é discutir as relações trabalhistas, acordo coletivo e convenções, para que os dois consigam transitar bem e caminhar bem. De que forma a FEComércio tem apoiado os pequenos e médios empreendedores que tiveram que fechar suas empresas ou até mesmo demitir parte dos funcionários ou perdas de mercadorias? Isso. A missão da Federação do Comércio, a gente existe para justamente defender os empresários, aí pequenos, grandes, a gente fala de pequenos porque são os mais frágeis e 99% das empresas no Brasil são pequenas e microempresas. Mas a missão da FEComércio é exatamente defender os empresários e contribuir para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Então a gente consegue, assim, a pandemia nos trouxe uma série de aprendizados, mexeu com a vida de todo mundo. Nós tivemos que entender de que maneira a gente pode trazer ferramentas, estudos. Então a gente vai, através de pesquisas, de interlocuções com o governo, de apoio jurídico. Estamos desenvolvendo também uma Câmara de Mediação e Arbitragem para a resolução dos conflitos. A gente aponta caminhos, porque a função da federação é nesse sentido mesmo, né? A gente juntar apoio com as outras entidades também, para a gente de que maneira e fazer uma reflexão no sentido assim, se todo mundo teve problema, mas alguns setores foram mais atingidos do que os outros. Vou dizer assim, categorias econômicas ou segmentos. Por exemplo, supermercados, farmácias, material de construção ficaram abertos, funcionando. Então, se a gente tiver que fazer uma segmentação de ajudar primeiro, de apoiar primeiro, evidentemente vai ser os empresários que tiveram realmente que fechar devido aos decretos, devido à situação que viveu o país. Viveu o país não, viveu o mundo, né? Então, nesse sentido, muitas reuniões, muita interlocução, mas também apontar caminhos. É fundamental isso. Vocês estão otimistas com a recuperação da economia pós-pandemia? Bastante otimistas. Eu acho que o otimismo tem que ser assim, uma coisa também com o pé no chão. Passamos e estamos passando, a epidemia, a pandemia ainda não passou, só depois de uma vacina, mas os sinais que estamos tendo do mercado é bem positivos. O governo chegou com uma ajuda muito forte, mas também as empresas agora nessa retomada, e eu digo o seguinte, a retomada já aconteceu, acho que ontem já abriu 75% das atividades, já consegue, agora a gente está buscando a recuperação. Os sinais que a economia vem dando a gente, foi assim, pelo menos você cresce o comércio da internet, as exportações, então a gente tem que procurar, como eu falei antes, caminhos para de que maneira a gente pode recuperar mais rápido a economia e automaticamente você gera mais empregos, porque o emprego, ele quando você cresce o emprego, ele é um reflexo de mais venda, de mais faturamento, então a gente precisa fazer que essa roda gire para que a gente possa retomar rapidamente nossa economia. E vamos sim, com certeza, a gente precisa ter fé, trabalho e fé. Agora, fé com o pé no chão e trabalhar bastante. Qual a visão da FEComércio em relação a desenvolvimento e crescimento no estado de Sergipe? Isso, como falei antes, nós temos uma visão bastante otimista. E planos e estudos de pequeno, de curto, de médio e longo prazo.
Longo prazo eu posso falar sobre a cadeia de gás, que a gente está todo mundo falando e graças a Deus a gente consegue recuperar e vai gerar muito emprego, muitas empresas de médio a longo prazo. Também nós temos a pesca. Não sei se vocês sabem, mas nós somos o estado de Sergipe, o segundo maior produtor de atum do Brasil. E esse atum, infelizmente, não fica aqui, porque a gente não tem um terminal pesqueiro, que deve até o final do ano estar sendo licitado e a gente vai conseguir trazer esse ecossistema da pesca também para melhorar o setor produtivo e ajudar na economia. A gente tem a questão também da inovação e tecnologia, a gente tem câmaras aqui de estudos, e inovação e tecnologia é um caminho também para a gente poder... Nós temos um ecossistema rico, que muitas empresas já trabalhando e acaba deixando meio de fora, né? Então a gente de médio prazo e a curto prazo, o que a gente enxerga é a questão do turismo. E quando eu falo turismo, é o turismo assim, de próximo. Quando você pega Sergipe e basicamente Aracaju e você faz um raio de 500 quilômetros, você tem 28 milhões de pessoas nesse raio. Então você tem que trazer essas pessoas para Sergipe, porque o turismo vai ser cada vez mais rodoviário. Então a gente precisa trazer esses atributos que Aracaju tem, que Sergipe tem, para poder trazer esse turista para cá, porque isso gera rapidamente riqueza. E os exemplos estão aí, a gente pega, por exemplo, Portugal e a Grécia, eles saíram da crise através do turismo. Então a gente tem que usar esses caminhos para a gente poder também trilhar essas oportunidades. E por que o turismo, Bruna? Porque rapidamente você cresce pelo menos 52 categorias econômicas quando você incentiva o turismo. Quando a pessoa vem para cá passear, conhecer, você gera bares, restaurantes, shows. E aí turismo tem várias facetas, turismo corporativo, turismo de lazer, turismo religioso. Então você consegue rapidamente desenvolver uma série de categorias econômicas através desses incentivos. Então são nesses pontos, nesses pilares que a gente está focando. E claro, em uma revisão tributária, apoios de leis e com certeza a gente vai conseguir. Ter força e fé, como já disse, foco, força e fé. Quais ações a FEComércio pretende implantar em relação ao novo cenário? Isso. Além do que eu falei, Bruna, das nossos estudos e reflexões em relação à economia, em relação aos setores, aos segmentos que podem crescer e que vão crescer, a gente também usa os nossos braços operacionais. Federação do Comércio, o braço operacional é o SESC, que é o Serviço Social, e o SENAC, que é a Aprendizagem Comercial. Então, a preparação do SENAC, preparando, e vocês são exemplos fortes disso, né, e muito dignos dessa parte, para esse novo cenário econômico que vem por aí. Então, o SENAC traz assim, o que é que eu preciso ter de capacitação, de competência, de habilidade e principalmente de atitude para esse novo cenário. Então, assim, o corpo diretivo do SENAC, junto com o presidente, junto com a capacidade profissional que tem dos seus professores, dos seus coordenadores, tem essa reflexão para preparar o novo profissional, o novo aluno, para esse cenário que está aí. E é por isso que os alunos precisam também estar com a cabeça aberta, estar muito consciente de que precisa se preparar. Nós estamos em uma empresa multinacional, aí eu sempre pergunto, estão fazendo inglês? Opa! Estão no LinkedIn? Opa! Então essas reflexões, aí não cabe crítica, nem questionamento, são reflexões. Se eu quiser me preparar para o novo cenário, a instituição vai estar preparada e vai estar à disponibilidade. Mas aí também a gente conta com os alunos, por isso que eu tenho o maior prazer de falar com esses alunos da administração do SENAC, que é uma prova indelével que a mudança nessa cabeça de pensar a gestão parte também de vocês e é por isso que é um prazer estar aqui com vocês. Qual a iniciativa que a FEComércio tomou para ajudar os pequenos e médios empreendedores durante a pandemia? Isso, durante a pandemia, Bruna e colegas, assim, nós temos canais de comunicação, porque quando chegou para todo mundo, fecha tudo. E uma série de medidas que foram tomadas, decisões legislativas, e assim, a confusão era muito grande. Até para você entender o que estava acontecendo era difícil. Então, nós fizemos um canal de comunicação via WhatsApp, telefone, e-mail, Instagram, para a gente poder dirimir essas dúvidas. Por exemplo, saía uma medida provisória que pode garantir ou não os empregos. Então, a gente procurava os advogados, os tributaristas, para a gente responder da mais rápido possível e da melhor forma possível, também para entender. Outra medida que nós tomamos também, disponibilizando, a gente já tinha uma plataforma digital chamada Shopping Aju, e quem tiver curiosidade, vá lá, Shopping Aju, ele é um shopping virtual,
é um marketplace. E eu gosto de falar isso, marketplace, porque quando eu falo marketplace hoje é uma coisa, um ano passado ninguém sabia o que era. Então é interessante porque assim, é um local onde você possa vender suas lojas online, seus produtos online. Nós criamos também, refizemos a Câmara de Mediação e Arbitragem. Por que isso, Bruna? Porque o conflito está estabelecido. Vou dar um exemplo. Quando o shopping fecha, o shopping vive de venda e vive dos aluguéis dos lojistas. Só que os lojistas tiveram que fechar suas lojas porque não tinha venda. Então já criou um conflito. Como é que eu pago o meu aluguel? E ao mesmo tempo, como é que o empresário vai cobrar? Então, para evitar judicialização, isso a gente está batendo muito, quebrando esse paradigma. Pessoal, vamos primeiro para a mediação, para a arbitragem, antes de levar para as questões judiciais. Porque você resolve rapidamente, resolve sem conflito e a coisa fica mais amigável. E o desafio é, você quer resolver um assunto de receber R$5.000 em 6 meses ou você receber R$10.000 em 10 anos? Então, essas reflexões que a gente está quebrando esses paradigmas para os pequenos, os microempresários, a gente de vanguarda, a gente poder entender. Eu digo sempre, a pandemia ele foi um acelerador de futuros. Então, quando a gente falava no ano passado de home office, de marketplace, de e-commerce, era coisa que a gente planejava daqui a 5 anos. Hoje não, a gente em 5 meses todo mundo teve que se readequar. E outra coisa, home office também. Tivemos que readequar todo mundo no home office. E aí, o que é home office? Não é simplesmente você chegar, pegar o seu funcionário, vá para casa, sente lá e trabalhe, não. Você tem que criar condições, treinar, colocar ele num ambiente que ele seja produtivo. Aí sim, esse home office. Então, tudo isso foi um aprendizado e a gente tenta, de alguma maneira, dar esse tracionamento para os nossos pequenos. Tivemos também muita interlocução com os agentes bancários, Nós temos uma Câmara de Serviços aqui, fizemos webinar com o pessoal de Banco do Brasil, de BNB, para tentar melhorar a acessibilidade ao crédito. Então, assim, realmente é um aprendizado. Eu digo sempre que a gente aprendeu muito, estamos aprendendo ainda, mas a gente está aqui firme e forte. Como a FEComércio está se desenvolvendo em relação ao novo sistema remoto implantado diante da pandemia? Nós tivemos que nos adaptar. Aliás, como todo mundo teve que se adaptar. Então, assim, o Fica em Casa, que pegou todo mundo assim de surpresa, de repente você está trabalhando, no outro dia você não pode sair de casa. E muitas dúvidas, muitos questionamentos, então você ou senta e fica quieto em casa e não faz nada, e algumas situações até ficam assim, já que tem pessoas que poderiam fazer isso, mas você tem que continuar vendendo, tem que continuar estudando, tem que continuar aprendendo, tem que continuar vivendo. Então, como é que você vai fazer? Então, você procura os meios para se adaptar a isso aí. O meio que a gente tinha, a internet, aí você consegue, as pessoas perderam o medo de comprar delivery, de fazer compra, botar o cartão para comprar remotamente. Então, passou o medo de não comprar, o medo era não receber o produto. Porque desenvolveu de uma maneira, como falei antes, é um acelerador de futuros. A gente trabalhava no cenário do e-commerce, né? Em 5 anos, cresceu em 5 meses. Então você tem alguns cases que já vinham trabalhando desde 2013, o Magazine Luiza. E eu cito um fato daqui. Desde 2018, nós lançamos o Shopping Virtual, mostrando aos empresários a oportunidade que eles têm de colocar as lojas dele no shopping virtual. Ou também fazer um e-commerce, que seja sua loja própria. E aqui eu faço um paralelo, Bruno, para dizer, o e-commerce é o comércio eletrônico. Tudo que você comercializa na internet se chama e-commerce. Mas é basicamente comprar, vender e entregar. Mas acima disso você tem o e-business, que é o negócio em cima do eletrônico. Porque comprar, vender e entregar, você precisa de um setor logístico, você precisa de pessoas, você precisa de gente separando. Então você tem um negócio, você precisa de um merchandising, agência de publicidade. Então você tem um negócio que gira em torno desse e-commerce. Então a gente tem que se adaptar, conhecer, entender e de que maneira mostrar ao empresário esses caminhos. Também foi outra reflexão sobre a mediação. Mais uma vez eu falo, pessoal, a gente brinca assim, mediação não é nada novo. Em 2016 a gente já estudava isso, assim, de que maneira a gente pode trazer a mediação para os conflitos trabalhistas, para dirimir esses conflitos. E a gente traz com muita força, usando alguns exemplos do passado. Por exemplo, Brumadinho, a tragédia de Brumadinho, muitas situações foram resolvidas através da mediação. E a gente traz também isso para os conflitos trabalhistas, empresariais, educacionais, se for o caso. Então, essas adaptações que todo mundo tem que se desenvolver. Eu, pessoa, você, os alunos, as instituições.
Então, acho que daí a gente tem que ter esses aprendizados de que maneira vai caminhar o mundo e a gente precisa se adaptar. Por isso que somos seres humanos e a gente tem que estar cada vez mais buscando as adaptações, buscando o melhor para a gente, o melhor para a instituição e o melhor para as pessoas. Essa é a nosso dia a dia, tem que ser a nossa missão. A FEComércio já pensou em algum projeto para colaborar com os microempreendedores em geral no atual momento que estamos vivendo? Isso. Pensamos, estamos pensando, já estamos atuando. Veja, colaborar financeiramente, a gente não tem como porque não faz parte do nosso escopo de negócio. Quem tem o dinheiro para emprestar e trabalha com isso são os bancos. O que a gente está buscando é essa união dos empresários, entender quais os segmentos que efetivamente precisam de mais apoio para poder ter força de ir lá de negociar uma taxa melhor, linhas de crédito, uma série de outras ações. Outra coisa também, costumo dizer, o empresário tem duas coisas que parecem ser simples quando você fala, né? Todos os dias, quem é empreendedor, quem é empresário, tem que acordar e pensar duas coisas. Uma, como aumentar minhas vendas. E a segunda, como reduzir meus custos. Parece ser simples, mas é um mundo de coisas. Então, a gente fica pensando exatamente como é que eu ajudo a aumentar as vendas. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a partir do momento que eu tenho as pessoas indo para o e-commerce, eu aponto caminhos, vá para o e-commerce daquele jeito, desse modo. As plataformas estão aí, a gente ajuda e dá descontos, capacitações, etc. Então, aumenta suas vendas. E como reduzir os custos? A gente também está buscando, já temos parceria com alguns cartões, Alelo, para fazer gestão de vale transporte, gestão de frota, melhorar a questão de plano de saúde, plano odontológico com a melhor condição. Para o quê? Para que o empresário também não tenha esse pensamento. Eu penso por você, deixa que eu isso aí, a gente vai cuidar de você. Então, gerir custos. Estamos pensando também em projetos de capacidade de energia eólica, solar, tem caminho. E também, isso é o mais novo, eu vou dar em primeira mão aqui, a gente conseguiu fechar ontem, eu estou com um convênio na minha máquina para assinar, levar o presidente a assinar, gestão e sustentabilidade de recursos hídricos. Porque a gente já trabalha, todo mundo fala energia, mas é um custo também de água, tanto para a sustentabilidade, que é fundamental que se fale em todos os negócios, como também a gestão de recursos. Tudo baseado em inteligência artificial, uma coisa bem moderna, de vanguarda, que a gente conseguiu captar e logo a gente vai lançar para os nossos empresários. Como também esse portfólio de ações que a gente está tendo para poder que o empresário tenha acesso e que ele possa, pelo menos a gente ajude a ele a aumentar as vendas e reduzir os custos. Quais os impactos da atual situação na FEComércio? Isso, os impactos, como eu falei antes, é para o Brasil, para o mundo todo, né? A gente está a absorver os impactos, porque a gente tem um planejamento que começa a ir até 2022. Eu acho que toda grande empresa, toda pessoa tem seu planejamento, teve que ser revisto. Eu conversei ontem com um empresário mesmo que ele disse que estava fazendo planejamento para um mês. Por que para um mês? Porque ele está funcionando agora, mas de repente pode acontecer alguma coisa e ele tem que fechar. E agora, como é que ele vai cuidar disso? Então já está se preparando para isso. Então, os impactos a gente tem que absorver e usar isso como aprendizado. Então, tudo que eu falei para você aqui, em e-commerce, mediação, relação trabalhista, a questão de buscar novos financiamentos. Inclusive, eu esqueci de falar que a gente também está buscando alguma coisa em relação a bancos, essas fintechs, para poder melhorar o empresário que está desbancarizado, ou então os colaboradores que não têm acesso a bancos ainda. Então, tudo isso que a gente planejava em 2, 3 anos, a gente teve que trazer isso para agora, para dizer o que é que a gente pode usar agora para a gente fazer frente a essa situação. Então, esses impactos, assim, primeiro você recebe o impacto, respira, de agora o que a gente vai fazer, quais são os caminhos. A gente está revisando os caminhos, revisando o planejamento e investir esses caminhos que é necessário, né? E como eu falei ontem, ações de curto prazo, de médio e de longo prazo. Então, muita gente diz assim, a pandemia aconteceu, está acontecendo, não tem como a gente mexer, ou os desígnios de Deus estão aí, ou a situação do próprio homem. O fato é que existe. E a gente, como administrador, como gestores, a gente tem que ter essa tranquilidade de parar, fazer uma análise de cenário e buscar os melhores caminhos. Então, esse convite que eu faço a vocês, administradores, também é isso. Gestão é isso também. É também você parar e pensar mesmo. Parar, pensar, refletir de agora para onde eu vou. E saber o caminho que você ir. Senão você vai ficar igual
Eu costumo dizer que a gente... Foi um filme que eu recebi até de um colega meu, Marco, que é administrador, professor do Senac, que mostrava... Quem assistiu Alice no País das Maravilhas, teve um momento que ela encontra o gato sorridente. Acho que todo mundo vê isso, passa até com o seu sorriso. E aí o gato, ela pergunta, e agora para onde é que eu vou, seu gato? Ele pergunta bem assim, e para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. Então, pode tomar qualquer caminho, porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho está válido. Então a gente precisa exatamente saber os nossos caminhos, alinhados com os nossos gestores, para a gente poder melhorar e sair cada vez mais forte dessa crise. Tá bom? Gostaria de agradecer ao superintendente da FEComércio Sergipe, Maurício Oliveira, muito obrigada pela sua disponibilidade e aproveitar para convidá-los para seguir o ADM News nas redes sociais, Instagram, Facebook e também YouTube. Isso, eu que agradeço, assim, um prazer falar com vocês, dizer que eu já sigo também a ADM News, lá tem uma série de entrevistas, de reportagem importante. Eu também sou administrador, fui técnico da administração, depois eu fiz uma pós-graduação e, na verdade, um MBA, né? E na época que eu fiz o MBA era engraçado que o pessoal perguntava o que é MBA, eu digo é uma pós-graduação metida besta. Mas é muito bom a gente trazer essa reflexão para o curso de administração. Há muito tempo, e me permitam falar um pouco, e dizer também, porque eu sou administrador, que usava uma série de outras categorias, outros profissionais, para fazer a gestão das empresas. E eu acho que isso passou um pouco, cada vez mais as pessoas percebem que os administradores, os gestores são importantes, ou eu gerir um negócio, ou eu gerir meu próprio negócio. Então é importante trazer essas pessoas que têm que ter uma capacidade holística, capacidade de reunir pessoas, de trabalhar com uma série de competências. Então os administradores precisam tomar seu lugar, valorizar sua função, valorizar essa profissão. Tem que ter muito prazer. Eu sou administrador e o DM News, o Senac, contribui bastante para essa possibilidade. E a gente convida também, eu estou aproveitando o merchandising, né? Convida vocês, sigam lá o ADM News, vai valer a pena. ADM News conectando administradores.